Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de interface gráfica na linguagem Java, utilizando aqui o NetBeans IDE 8.2, ok? Só para relembrar, nas últimas aulas a gente viu como montar um primeiro formulário JFrame, viu como utilizar JLabels, JTextFields e JButtons, viu também como criar um código personalizado para um evento do botão, tá? No caso aqui do botão salvar, que é justamente fazer a soma dos dois números digitados e colocar o resultado aqui nesse outro text field. E também aprendemos a trabalhar com combo box, né? O JCombo Box, que são essas caixas de seleção, tá? Onde a gente tem valores pré-definidos, e aí inclusive também a gente viu na última aula como inserir e excluir itens dentro dessa combo box, ok? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês algumas propriedades e alguns recursos a mais dentro dos JFrames, tá? Antes de partir para os próximos elementos aqui da paleta, e vou mostrar para vocês também como linkar um JFrame com outro JFrame, ou seja, a partir de um JFrame você conseguir abrir outra tela, tá? No momento em que sua aplicação estiver sendo executada, beleza? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no meu projetos. Eu tenho aqui o pacotinho aula interface visual, que é o pacote onde estão todos os formulários que eu criei até agora, né? No caso aqui o Form 1 e o Form Combo, e eu vou criar aqui dentro desse pacote um novo Form JFrame, e esse Form JFrame eu vou dar o nome de Form Principal. Então, Form Principal, beleza? Cliquei no finalizar. Ele veio aqui para onde a gente configura, né, o tamanho do frame. A gente pode adicionar elementos aqui dentro. Bom, eu vou deixar ele aqui num determinado tamanho, tá? E vou colocar aqui dentro dois JButtons. Então eu vou vir aqui do lado, selecionar o elemento botão, colocar aqui dentro. Como a gente já sabe, né, a gente tem aqui a propriedade fonte, na qual a gente consegue aumentar e formatar o tamanho da fonte. Então vou colocar aqui num tamanho 23. Ok, beleza? Agora eu vou copiar e colar esse JButton, colocar aqui do lado. Vou deixar assim, tá? E aí eu vou alterar aqui o texto de ambos. Então aqui, ó, do primeiro eu vou editar o texto e vou colocar assim, ó, form de soma, e nesse outro o form de combos, tá? Vejam que eu criei aqui dois botões, e a ideia é linkar esse form de soma, tá, com o form 1, que é onde a gente consegue fazer somas, e linkar esse botão form de combos com o form combo, que é onde a gente trabalhou com as combos, tá? Então, a partir desse formulário principal, eu clico nesse botão, ele abre o form 1, eu clico nesse botão, ele abre o form combo, tá? Então, antes de fazer aqui o código para poder abrir ou form 1 ou form combo, eu vou alterar aqui o nome dos meus botões. Então a gente já sabe como faz isso, né? Botão direito, alterar nome da variável. Essa variável aqui vai se chamar btn form1. Vou colocar assim, ó, btn abrir form1, tá? Ok. E no form combos eu altero aqui o nome da variável e vou colocar btn abrir form combo. Ok, então renomeei aqui os dois elementos, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do form de soma, vou vir aqui em eventos e vou vir no action performed. Então, ou seja, vou definir aqui dentro o que deve acontecer sempre que o form de soma for pressionado.
Ele vai vir aqui para a parte do código e a gente tem aqui o método, ó, void btn abrir form, action, form1 action performed, beleza? Para poder abrir é bem simples. Vocês vão perceber que todos esses formulários que a gente vai criando, tá? Por exemplo, aqui ó, form principal, se eu subir vocês vão ver que ele na verdade é uma classe. Então eu tenho aqui ó, public class, form principal, e aí ele estende uma outra classe chamada javax.swing.jframe. Então quer dizer que ele herda características, né, propriedades e métodos desse form JFrame. Aliás, desse javax swing JFrame. Mas ele não deixa de ser uma classe, tá? E aí para todos os outros formulários, tanto form1 como form combo, quanto qualquer outro JFrame que você criar, ele também vai ser uma classe, tá? Então para que eu consiga criar um link, né, ou que eu consiga abrir um outro frame, basta que eu instancie essa classe, tá? É só eu criar uma variável que armazene a instância dessa classe. Por exemplo, no caso do btn abrir form1, o que eu quero? Eu quero exibir na tela, tá, o form1.java. Então é só eu criar aqui ó, uma instância dele. Então eu coloco o tipo da variável, que vai ser form1, que é a classe lá. Chamo ele aqui de f1, por exemplo, aí é o nome da variável. E falo que esse form1 é igual a new form1. Tá? Então eu criei aqui a variável. O f1 é do tipo form1. Com o comandinho new eu instancio a classe e salvo a instância aqui da classe form1 dentro da variável f1. Tá? Muito bem, então eu criei a instância, ou seja, a tela, né, o frame form1, ela foi criada. Como que eu faço agora para exibir na tela? Tá? Basta dar um comandinho aqui, ó, f1. Aí eu chamo o comando set visible. Vejam que esse set visible ele recebe aqui ó, um valor booleano, ou seja, um true ou um false, tá? Então eu coloco aqui set visible e coloco true. Então significa que ele vai mostrar para mim, ou ele vai tornar visível o form1, né? Através da variável aqui f1. Beleza? Muito bem. Vou voltar aqui na aba projeto e vou fazer a mesma coisa, só que agora para o form de combos. Então eu vou clicar com o botão direito, eventos action performed, e aqui no método btn abrir form combo action performed eu coloco para ele abrir não mais o form1, mas agora o form combo, tá? Então é só eu alterar aqui, ó, form combo, que é o nome lá é o nome do meu arquivo aqui em cima, vocês podem ver, tá? Então form combo, vou chamar de FC, você pode dar o nome que você quiser, eu coloco FC porque são as iniciais, né, do nome, para ficar assim mais sugestivo. Você pode usar o nome que você quiser porque é uma variável. Ele vai ser igual a new form combo. Beleza? Então eu criei aqui a variável. Agora eu faço a exibição do formulário, da tela, né, do frame, através do método setVisible. Então fc.setVisible true. Beleza? Ok, então eu vou salvar aqui. Agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui na aba projeto e vou dar um Shift F6 para que ele carregue essa janelinha aqui, tá? Para que ele execute. Então dou aqui o Shift F6. Ele abriu aqui o meu formulário. Agora vejam o que eu vou fazer. Eu vou clicar no form de soma, tá? Cliquei no form de soma. Ele abriu aqui. Inclusive eu posso até efetuar somas. 10 mais 20 dá 30, tá? Muito bem. Se eu voltar aqui no formulário principal, eu consigo abrir o form de combos. Abrir aqui o form de combos. Ele tem aqui alguns itens, tá? Eu consigo inserir novos itens. Salvei. Tá aqui. Consigo excluir, né? Foi excluído. Beleza. Só que, vejam só. A partir desse formulário principal aqui, eu abri esse e abri esse. Vamos supor que eu queira fechar algum desses formulários aqui. Ó, eu quero fechar esse do Combo Box, mas eu quero que o restante da aplicação continue funcionando, tá? Então eu venho aqui, clico no fechar. O que acontece? Ele encerra toda a aplicação.
tá? Então, ó, executando aqui novamente, vejam só, vamos supor que eu esteja aqui, forma de soma, eu fiz aqui uma soma, tá? Já usei então o que eu queria dessa tela aqui. Agora eu quero fechar essa tela para voltar para a tela principal para poder abrir o form de combos. Eu cliquei no fechar, ele fecha tudo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está aqui no form 1, por exemplo, que é o form de soma, a gente tem aqui do lado ó, nas propriedades, vocês vão ver aqui ó, que a primeira propriedade dele é o Default Close Operation, tá? O que acontece esse Default Close Operation quando ele está definido aqui, ó, Exit on Close? Significa que a aplicação, né, o programa como um todo, o seu aula interface visual, que é o seu projeto como um todo, ele vai ser encerrado quando esse formulário Form 1 for finalizado. Só que a gente consegue alterar isso, tá? De que forma que a gente altera? A gente vem aqui e ao invés de colocar Exit on Close, a gente vai colocar a última opção, Dispose, tá? Então eu vou deixar aqui como Dispose. Volto no form de combos e também defino ele aqui como dispose, tá? Então vejam que o form 1 ficou como dispose, ou seja, quando eu fechar ele, ele não encerra o programa vai continuar rodando. O form combo, a mesma coisa, tá? O form principal, eu vou deixar ele como default close operation, o default close operation dele como exit on close, porque ele vai ser, como ele é o formulário principal, eu parto do pressuposto que se eu fechar ele é porque eu estou encerrando o programa como um todo mesmo, tá? Mas isso aí fica a seu critério de acordo aí com o que você está desenvolvendo. Agora, só para testar de novo, vou dar aqui o Shift F6. Ele abriu aqui. Vejam que eu vou abrir aqui o form de soma, tá? Tá aqui, ó. Se eu fechar ele, ele não encerra a aplicação, continua aberto aqui, tá? Se eu clicar no form de combos, ele abre aqui também. Opa, abre aqui também, tá? Se eu fechar ele, continua funcionando. Se eu fechar aqui o form principal, aí sim vocês vão ver que a aplicação como um todo foi encerrada, tá? Muito bem. Próxima coisa que a gente vai fazer é melhorar a forma com que é aberto aqui os nossos formulários, tá? Por exemplo, ó, quando eu executo aqui, vocês vão ver que ele vem colado aqui em cima da tela para o lado esquerdo. E aí eu sempre tenho que pegar ele e arrastar aqui para o meio, tá? Como que a gente já faz para quando eu quiser abrir o meu frame ele já venha centralizado, ok? Você seleciona aqui o seu frame, tá? Aqui do lado você tem na última aba a aba código. Você vai clicar nessa aba código, tá? E a penúltima propriedade aqui, ó, é o gerar centralizado. É só você marcar esse checkbox, tá? Marcando esse checkbox, quando você executar novamente o seu JFrame, vejam que agora sim ele é aberto de forma centralizada. Então não preciso arrastar ele para cá, tá? Outra coisa interessante que a gente tem para fazer também, você pode perceber aí, ó, que aqui em cima, na barra, né, do seu programa, tem aqui o íconezinho indicando que é uma aplicação Java, só que não tem nada aqui, tem branco, tá? Então a gente consegue também colocar aqui na barra de títulos uma descrição, um texto, né, alguma informação como o nome, né, do programa que você está executando, tá? Eu vou fechar aqui, ele vai ficar igual tem o do NetBeans aqui em cima. Ó, tem o símbolo do NetBeans e tem aqui o nome do projeto e depois o nome da aplicação, que é o NetBeans IDE 8.2. Tá? Como que eu faço isso? Seleciono aqui o frame, né, num lugar vazio. Eu venho aqui, volto aqui, né, nas propriedades. Você vai ver que a segunda propriedade aqui, ó, tem o Default Close Operation, que a gente acabou de ver para que serve, e tem a opção título, né? Tá escrito em inglês aqui. É só a gente clicar aqui e definir um título para o nosso frame, tá? Então eu vou falar aqui que esse frame é o form principal, tá? Esse texto aqui é o que vai aparecer lá na barra de títulos, beleza? Então eu volto, dou novamente aqui um Shift F6. Vejam que agora ele tem aqui, ó, o símbolo e ele tem também a descrição, né, o título que a gente acabou de definir lá nas propriedades desse JFrame.
beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com que o formulário de soma também tenha um título e que ele também venha centralizado, beleza? Então vou fechar aqui, volto aqui no form 1, que é esse aqui. Aqui do lado então eu vou definir aqui um título para ele, que vai ser formulário de soma, tá? Definir aqui então formulário de soma. E eu não vou me esquecer de vir aqui na aba código e marcar a opção gerar centralizado, tá? Muito bem. Por fim, eu vou no form combo e faço a mesma coisa. Venho aqui na propriedade título e coloco trabalhando com combo box, tá? Coloquei o mesmo título que eu tenho lá na label. Venho na aba código e marco a opção gerar centralizado. Beleza? Então voltei, salvei todo mundo aqui, volto lá no form principal. Então estou aqui no form principal e vou dar aqui o meu Shift F6 novamente. Então ele abriu aqui, ó, centralizado, cliquei no soma, vem centralizado também, vem com o título aqui em cima, formulário de soma, beleza? Fechei, ele não encerra a aplicação, clico no form de combos, ele abre centralizado também. Vem com o título aqui em cima, ó, trabalhando com combo box, tá? Fechei, ele não encerra a aplicação, tá? E agora sim, quando eu fechar o form principal, aí ele encerra o meu programa como um todo, tá? Então vocês podem ver que é bem simples, bem fácil de você, a partir de um JFrame, abrir outro JFrame. Tá? Foi o que a gente fez aqui, ó. No form principal a gente consegue linkar com o form 1 e com o form combo. A gente consegue alterar para que a nossa telinha venha centralizada quando a gente for executar. E a gente consegue também definir uma descrição para aparecer na barra de títulos. Então dessa forma a gente consegue criar cada vez mais, né? Cada vez a gente tem mais condições, mais recursos para poder criar uma interface gráfica bastante amigável, bastante interativa para ser utilizada aí por parte dos usuários dos nossos, né, primeiramente dos nossos programinhas e mais tarde para os nossos softwares, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula. Não esqueçam de explorar a ferramenta, né, explorar o NetBeans, continuar testando aí os códigos de vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima!